Olá amigos do Velocidade Onboard, estamos de volta hoje para falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro de Kart que vai acontecer em Itu na próxima semana. Então se liga depois da vinheta que eu vou contar quanto que sai essa brincadeira para o piloto. Bom, primeiramente é muito legal ter um campeonato de kart novamente em Itu aqui, né? Um campeonato importante, um brasileiro ou uma Copa do Brasil. Quando surgiu o anúncio de que o campeonato seria em Itu, eu fiquei muito animado de participar, porque Itu é 40 minutos da minha cidade, eu sou de Campinas, para quem não sabe. E eu falei, pô, finalmente é um campeonato perto, que eu vou gastar pouco, razoavelmente pouco, né? Porque a gente sabe que os custos fixos do campeonato já são muito elevados. Mas eu comecei a fazer umas contas de ir com a minha equipe, o pessoal ia começar a treinar desde cedo, já desde maio, abril, maio mais ou menos. E aluguel de box desde lá até outubro. Itu é uma pista que come borracha no café da manhã, então assim, em Paulínia que a gente anda 300, 400 voltas com um jogo de pneu, e tu você consegue andar 80 e o pneu já acabou de vez. Quando começa a acabar o pneu você não tem mais frente, então lá é muito mais importante ter o pneu mais novo. Tudo isso ao decorrer dos meses aí ia ficar muito caro, essa preparação ia ser basicamente o que ia gastar na semana do campeonato. Então eu fiz umas contas, eu ainda não tinha muito dinheiro guardado e acabei por desistir, pensando também nos custos que eu tive lá em 2019, quando eu fiz a Copa Brasil lá no Beto Carreiro. Eu achei que não ia ser tão diferente assim e acabou que ficaria muito mais caro. Então eu vou passar a partir de agora alguns dos custos, na verdade quase todos os custos, né, para vocês, para se ter uma ideia de quanto custa fazer um campeonato brasileiro de kart de F4, que é a entrada do kart profissional. Então, primeiro de tudo, temos a inscrição. Se você não perdeu se você não perdeu o prazo e fez a inscrição com o valor mais barato para a categoria F4, tá? Importante isso, vou sempre falar da categoria F4 Sênior, que seria a que eu participaria. Então, isso são os custos que eu levantei. Alguns estão um pouquinho aproximados, porque eu não consegui encontrar, mas a maioria dos custos é isso aqui mesmo. Então, R$ 2.450 de inscrição, aluguel do motor você tem que fazer à parte, todos os motores serão RBC, então um valor só para o campeonato todo. Se quebrar o motor, se acontecer qualquer coisa dentro do aceitável, a empresa que vai trocar o motor para você. Então são R$ 920 de aluguel de motor para a semana do campeonato. Você vai ter que comprar 28 litros de gasolina, isso tudo está no regulamento, tá? 28 litros de gasolina, eu calculo que vai dar uns R$ 500. A gasolina vai estar no mínimo uns R$ 15 para um pouquinho mais. Eu lembro quando eu competi em 2019, eu paguei R$ 12 no litro. Eu achei um absurdo, porque na época a gasolina, sei lá, era R$ 3,50 e foi um absurdo assim. Você vai precisar de 3 jogos de pneu, que são 2 de slick, né, 2 de pista seca, que são os slicks vermelhos, e 1 de chuva. Você tem que comprar independente se vai usar, se vai chover ou não. E aí, acredito que se chover você tenha que comprar mais pneus, ou então você tem que trocar, eu não sei como funciona isso. Mas basicamente R$ 1.000 cada jogo de pneu, então para ficar bem ilustrado aí, 3 jogos de pneu, R$ 3.000. Uma equipe para você contratar, né, para trabalhar para você no final de semana. Eu tenho ideia da minha equipe quanto cobraria, eu sei também de mais umas 2 ou 3 que a gente chegou a cotar, porque a gente não sabia se ficaria mais barato levar a nossa estrutura ou contratar alguém de lá e só ter o apoio dos nossos mecânicos. Então, uma equipe você vai gastar aí por volta de R$ 6.000 para a semana toda, né?
Já isso aqui sem contar, tá, vamos supor que a equipe já te acolheu e você não vai ter que pagar aluguel do espaço da barraca, estacionamento, essas coisas todas eu não coloquei, mas existem equipes que já vão te dar esse valor pronto e você não vai precisar colocar mais nada. Se você for com a equipe própria, você vai ter que pagar para montar uma tenda ou então pagar um aluguel de algum box e tal, então pode até ficar mais caro. Eu procurei hotéis nos sites agora essa semana, né? Estão muito em cima já. E o curioso é que eu não encontrei hotéis tão perto, porque provavelmente já estão todos reservados. Então eu coloquei aqui uma média de um hotel razoavelmente barato, se você fechou com uma certa antecedência. Vamos colocar R$1.000 de hotel para você somente, tá? Sem pensar em acompanhante, que pode dobrar esse valor. Se você tiver que pagar o hotel de um mecânico, de alguma coisa assim também, tem que levar em consideração. E aí aqui é o seguinte, vou deixar para falar por último do chassi, mas peças e gabarito, que você vai ter que fazer fatalmente algum momento no campeonato, deu aquela encostadinha e tal. Coloquei aqui reservado R$1.000 para peças, que pode ser muito pouco, tá? Mas a gente está falando de um mínimo aqui para fazer o campeonato. E não estou contando deslocamento porque não sei de onde cada um pode vir e tal. Então, se você for de longe, se você for de São Paulo, de qualquer lugar, vai ter que fazer a conta também do deslocamento para toda vez que for treinar, para toda vez que for correr, se vai correr e vai voltar para sua cidade ou se vai ficar no hotel. Mas é muito mais fácil ficar num hotel perto, né? Ainda mais porque você tem que ir para a pista logo cedo e tal. Então, coloquei aqui hotel também. O mínimo para participar, todos esses valores aí, o mínimo para participar com o kart que você já tem, tá? Você tem um kart, pode ser 0 bala agora, que ótimo que você acabou de trocar. Pode ser o seu kart de 2 anos, de 3 anos. Quem anda na frente sempre está com um equipamento novo, especialmente para esse tipo de campeonato, tá? O cara vai levar pelo menos um quadro, um chassi zero e tal. Então, mas primeiro vamos falar do mais econômico. Dá R$15.870, quase 16 mil. Agora, se você quiser levar um quadro, não vou trocar o kart inteiro, mas vou levar um quadrinho novo, tal, alinhado, tudo. Vai ficar por volta de R$23.000, considerando aí o valor de um quadro por volta dos 7 mil. Ou então não, vou fazer todos esses valores e vou levar um chassi zero também. Então vou trocar meu chassi, né? Já vou chegar com esse chassi zero, mais R$20.000. Então a brincadeira começa sem você ter ido treinar nenhuma vez. Se eu decidir hoje, aliás, vai ser mais caro porque a inscrição está mais cara. Mas se eu decidir só correr em Itu, mas eu nunca nem pisei lá, eu falo, vou pegar a pista na semana da corrida e tal, no primeiro treino livre, R$36.000, sem contar o deslocamento e basicamente isso. Aliás, eu não falei também da carteirinha de piloto, que está aqui na minha conta, esqueci de mencionar, por volta de R$1.000. Se você não está com a carteirinha atualizada, precisa fazer a federação, né, um campeonato da CBA, então R$1.000. Mas já estava nessa conta aqui, só tinha esquecido de mencionar. R$36.000 sem ter pisado em Itu nenhuma vez. É uma pista que come muita borracha, é uma pista que é caro para treinar, você vai pagar R$150 de pista, mais ou menos, vai gastar mais uns 30, 40, 50 reais de gasolina no dia. E aí, motor, se você alugar motor, ou se você usar o seu, vai ter o desgaste do seu também e tal. E pelo menos um jogo de pneu a cada dois treinos. Então, os preços lá são esses. Com o seu kart que você tem hoje, 16 mil. Com um quadro novo, 23 mil. Com um kart novo, 36 mil. E aí, se você fizer o seguinte de preparação, tá? Que seria o mínimo necessário para você estar competitivo, para estar com um equipamento bom e para estar também com uma experiência razoável na pista.
são os 36 mil do seu kart, né? De todos os custos mais um kart zero. Aí eu indicaria pelo menos uns 10 treinos na pista. Então, os 10, eu não vou contar o deslocamento novamente, tá? Mas os 10 treinos vão custar 1.500 só de taxa de pista, mais uns 5.000 de pneu e gasolina. Vamos falar, contei aqui um jogo de pneu zero a cada dois treinos, porque você vai acabar, se você for com pneu usado, você vai acabar andando metade do que você andaria com pneu zero. Então, uma preparação legal seria isso. Pode ser com um pouco menos, mas isso aqui é só para efeito do cálculo. E aí eu coloquei também correr 2 provas. Não coloquei o Open, porque no Open às vezes você pode gastar quase o que você gasta no brasileiro. Ele é um mini brasileiro, né? Um esquenta, então ele é a dinâmica do campeonato é muito parecida com o brasileiro. Então não coloquei 2 provas, tipo, fui correr o Light, fui correr a Copa Itu lá, colocando por volta de R$3.000, sendo que você vai ter que sempre colocar um jogo de pneu novo, já incluso nesse valor. E aí a brincadeira, meus amigos, dessa preparação razoavelmente boa, para ir com equipamento novo e pensando que você não vai bater, que não vai acontecer nada no campeonato, você beira os R$50.000. São 48.500 aqui pelas minhas contas de tudo que eu falei aqui. Então, para fazer um campeonato no primeiro nível profissional do kart, com kart profissional, né? Não estamos falando aqui de renta ou nada, um campeonato federado, tudo que vai te dar um título nacional, se você ganhar, chegando por volta dos R$50.000. Quem tem chance, vamos falar que na Senior, vão ter pelo menos uns 40, 50 caras. Desses 40, 50, eu aposto que 30 estão gastando disso para mais, disso para muito mais, tá? Pensando que tem pilotos de fábrica, tem piloto que tem um apoio parcial, aí a fábrica dá um chassi, o cara consegue um apoio do pneu ou de um cara do capacete. Isso tudo sem falar que você tem que ter capacete homologado, você tem que ter macacão homologado, sapatilha, balaclava e luva, essas coisas acho que não precisa de homologação, mas você vai precisar levar esse equipamento para ser certificado, para ser vistoriado, né, na hora da competição. Então, é isso aí. Para participar de um campeonato brasileiro de kart, perto ou longe da sua casa, você vai gastar aí por volta de R$50.000 se você quiser ter alguma chance de lutar ali no bolo da frente. Por este motivo, eu estou fora do campeonato, acabei optando por guardar esse dinheiro e fazer um campeonato regional que eu já corro com um pouco mais de conforto no ano que vem, ou então de repente trocar de chassi, fazer alguma coisa nesse sentido, mas com certeza irei pelo menos um dia para assistir, tenho amigos que vão correr e vou tentar fazer alguns vídeos lá também para trazer um pouco de como é dentro do campeonato para vocês. Muito obrigado a todos pela audiência e até o próximo vídeo.